Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente nos nossos lares, nas nossas vidas. Uma alegria muito grande de estarmos reunidos para que juntos possamos fazer algumas pequenas reflexões e que essas reflexões possam auxiliar na manutenção das energias do nosso lar. E peço então para que possamos nos desvincular de toda e qualquer preocupação que esteja povoando tanto a nossa mente como os nossos corações. Nesse momento, isentando-nos delas para que recebamos esse alimento que nos fortalece, que nos direciona, que proporciona que venhamos a ter ideias produtivas, ações que causem um impacto positivo em nossas vidas. E há para isso a necessidade do fortalecimento íntimo. E esse fortalecimento acontece dentro de nós não como mágica, mas sim como uma atenção redobrada para como estamos e como podemos ficar. E nesse momento, então, rogo a todos que possamos fechar os nossos olhos, imaginarmos as nossas vidas e buscarmos agradecer a tudo aquilo que já conquistamos, no campo material, mas principalmente no autoconhecimento. Esse autoconhecimento que é libertador, que traz a suavidade, que traz a certeza que estamos amparados, protegidos. E percebendo então o ambiente doméstico, sentimos que os nossos anjos guardiões estão muito próximos a nós. Agradecemos a esses queridos a dedicação. E queremos expressar o nosso agradecimento ao anjo guardião dos nossos lares. Esse companheiro que nos recebe a cada vez que adentramos, que aqui sentimos que é o nosso ninho, o nosso porto seguro. E é esse irmão que auxilia na manutenção, no favorecimento da paz, da serenidade. Confirmamos o nosso compromisso de buscarmos através das preces, através deste Evangelho, nos equilibrarmos. E esses amigos, então, delicadamente nos acariciam e caminham conosco, levando-nos até a presença da doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E nesse encontro, essa Mãe toca os nossos corações, cicatrizando feridas, drenando mágoas, fazendo que a nossa vibração se eleve, para que tenhamos a possibilidade de nos apresentarmos ao Cristo. E perante ao Mestre amado, agradecemos o seu Evangelho que tanto nos alimenta e nos liberta. Agradecemos o seu exemplo, que é a forma de conduta que escolhemos. E pedimos, Jesus, que o Senhor nos leve à presença de Deus, ao qual nessa oportunidade queremos agradecer a vida, agradecer as experiências que estão nos avaliando e pedir as tuas bênçãos, Pai. E dessa forma queremos te louvar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que saibamos perdoar os nossos devedores. Não deixei-nos cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, com a permissão de Deus, de Jesus, com os amigos que tutelam pelos nossos lares, vamos pedindo a permissão para iniciarmos as reflexões propostas pelo livro Fonte Viva. A lição é a de número 112, que tem como título: O que farei? Ela foi extraída do Evangelho de Paulo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. E Emmanuel vai nos trazer a seguinte interpretação. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interroga alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, irreprováveis e incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever de luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o Mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do seu próprio sacrifício. Se fostes chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua obra infinita nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Nessa lição, ele está nos convidando a refletirmos sobre as formas ou o método do qual iremos adotar para seguirmos as orientações do Evangelho. A gente percebe que muitas vezes a pessoa se aproxima de uma religião ou então de um culto como esse que nós estamos realizando, única e simplesmente visando benefícios pessoais. Vejam, isso lembra um pouco como se nós estivéssemos comercializando o nosso bem-estar com a divindade. Então, eu me proponho a realizar uma determinada tarefa e, em contrapartida, eu me beneficio de alguma coisa. O Evangelho, esse culto ou o estudo, ele vai sim nos beneficiar, mas porque ele vai realizar em nós a transformação que se faz necessária. Nesse autoconhecimento, nessa busca, nós começamos a nos observar. Nós começamos a perceber algumas posturas, atitudes que antes nós não tínhamos identificado.
E aí, quando a gente começa a perceber, identificar, a gente empreende um trabalho de melhora, né? Então, aqui também está falando que muitas vezes, na segunda parte, quando ele fala de nós estarmos, não pede, né, o grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu. Então, ou seja, muitas vezes nós, principalmente da doutrina espírita, achamos que quando desencarnarmos a gente vai estar com a passagem já garantida para o nosso lar. Não sabemos. Talvez o mais importante não é chegar lá no nosso lar ou em qualquer outra colônia do plano superior, mas é nos preocuparmos com o que estamos realizando hoje. Isso sim vai ser o nosso passaporte para estarmos numa condição melhor ao desencarnarmos. E, ao mesmo tempo, não estarmos presos no passado e nem estarmos idealizando um futuro que talvez nem venha a acontecer. Então, o hoje, o momento presente, como nós estamos sentindo, interpretando as nossas experiências, é o mais importante, né? Então, há uma passagem que fala que o melhor advogado para que venhamos a adquirir algo de bom é o bem que realizamos. E aí cabe a pergunta: o que farei? O que estou realizando para que isso venha a acontecer? Porque quando a gente se sente tocado pelo Evangelho, a gente entende que não é apenas nós. Começa por nós, mas precisa trazer algo para o outro. Então, nós somos tipo árvores que já estamos oferecendo frutos. E que tipo de frutos nós estamos oferecendo? Qual é o exemplo que estamos propagando? Ou nós ainda estamos muito no verbo, apenas na fala, mas que na nossa vida cotidiana nós ainda não realizamos aquilo que falamos. Nem tudo, tá? Nem tudo que a gente fala já conseguimos realizar. Mas o pouco que realizamos, que seja fiel, que sejamos fidedignos àquilo que acreditamos. Então, aqui também vai falar, né, um pouco do que são essas escolhas. Tem até uma outra passagem do Evangelho que fala do joio e do trigo, que ambos vão crescer juntos. Então, o joio, ele está sendo simbolizado ainda pelas nossas mazelas, e o trigo pelas qualidades que já estamos adquirindo, mas estão crescendo juntos. Em algum momento, quem vai ser primeiro ceifado, né, vai ser o joio. E o que vão fazer com ele? Queimar, né? Normalmente é isso que acontece na agricultura. Então, essas nossas imperfeições, essas situações do inconsciente, inconsciente, do caso, o nosso lado sombra, que nos trazem algum incômodo, muitas vezes não percebidos por nós, mas percebidos pelos outros, né? Eles acabam então sendo depurados, para que depois esse trigo, que são as nossas qualidades, eles sejam armazenados. E dentro desse armazenamento, eles sejam então repartidos, divulgados, para que a gente possa então construir um mundo melhor, não só para nós, mas para toda a nossa humanidade. A lição, Paulo, ele é o grande exemplo de modificação. Ele e Maria de Magdala. Então, muitas vezes, as nossas opiniões, precisamos revê-las, como fez Paulo, que a princípio ele era um perseguidor, né, dos cristãos, no primeiro momento. Ele não conheceu Jesus e depois ele
fica cego, né, lá na estrada de Damasco. Então, ou seja, apaga-se toda e qualquer informação e ele renasce como um novo homem. E eu acho que, acredito que é o que estamos fazendo diariamente. A cada dia, cada um de nós tem a oportunidade de refazer melhor, um novo recomeço. Se em algum momento as provas se tornarem difíceis e a gente venha a cair, que a gente tenha a força de nos levantarmos. E dentro desse levantar, atravessemos a ponte da renovação. E aí a gente vai não mais perguntar o que farei, mas sim confirmar aquilo que já entendemos que seja o melhor caminho e realizarmos os nossos objetivos nessa encarnação. Então, com essa reflexão de convite a novas atitudes, novas posturas, um pensamento de autovalia, eu peço que venhamos a mais uma vez nos interiorizarmos e contribuirmos na construção do mundo melhor. E essa construção, nesse momento, se faz em forma de vibrações. Vibramos intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens. Vibramos por todos os ambientes dos quais circulamos, sejam eles profissionais, sociais, religiosos. Vibramos pelo nosso país, pedindo harmonia e concórdia para com todos. Vibramos por esta oportunidade bendita que nos é oferecida através dessa casa CAE. Vibramos por aquela pessoa que passa pela nossa mente. Vibramos pelos nossos lares, esse santuário de aprendizado. Vibramos por nós mesmos, criaturas ainda buscando o entendimento e a construção para que venhamos a ser seres melhores. E assim, damos graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz, a luz do Mestre, faça morada em nossos lares. E que esse ninho, então, se preencha de benesses. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos nos reunindo e que tenham a certeza que Jesus permanecerá conosco em todo e qualquer momento. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.